Heitor Villa-Lobos tornou-se famoso basicamente por dois ciclos que ele compôs. O dos choros, na década de 20, e o das baquianas brasileiras na década de 30 e 40. Um compositor de música clássica que nasce dentro da própria música popular do país. Podemos nos orgulhar de ter o compositor Heitor Villa-Lobos escrevendo, digamos, maior quantidade de quartetos no século XX. Villa-Lobos foi um compositor que refletiu o seu tempo. Ele viveu uma época em que artistas e intelectuais reagiram contra a dominação cultural estrangeira e lutaram por uma estética genuinamente brasileira nas artes. Nisso, o Villa foi o compositor que mais se destacou, com o estilo que levantou a bola desse espírito nacionalista, incorporando elementos das canções folclóricas, populares e indígenas. Até hoje, o Villa é o compositor brasileiro que faz mais sucesso em concertos e gravações em todo o mundo. Mas o que mais chamava atenção na sua forma de compor? A autenticidade dele. Era extremamente espontâneo, ele era direto na comunicação. Villa-Lobos não enfeita o pavão, ele vai direto ao ponto. Mas isso desde os primórdios da composição de Villa-Lobos para violão, esse traço está presente até as últimas obras dele. Filho de Noêmia Villa-Lobos e do funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador Raul Villa-Lobos, Heitor, o nosso Villa, nasceu em 1887 no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.
A Casa dos Vilas era ponto de encontro de nomes respeitados da época, que ali se reuniam aos sábados para tocar até altas horas. Esse hábito, que durou anos, influiu decisivamente no filho, que logo se iniciou na música. Já a partir dos 6 anos de idade, seu pai o ensinou a tocar clarinete e violoncelo, e ainda o submeteu a exigentes exercícios de percepção musical. Villa-Lobos recebia um tratamento muito severo pelo pai, muito severo, extremamente severo. Suspeita-se até, não existe um documento disso, mas a própria Arminda Villa-Lobos me disse isso, que Villa-Lobos pequeno ficava amarrado de castigo no pé da mesa, até cumprir alguma obrigação lá para a escola, ou fazer algum dever de casa, ou para o pai, ou seja lá o que fosse. Em suma, quando o pai morreu, Villa-Lobos ganhou a rua. E mais tarde, adulto, ele disse para o Paulo Barros, que é um assistente dele, uma frase incrível: eu só sorri depois que meu pai morreu. A relação do Villa com o pai era de constante conflito e não era para menos. De um lado, o pai, músico amador e apaixonado por música clássica, sacou logo que o filho tinha um dom para música e assumiu a tarefa de ser seu professor. O Villa tocava uma rabeca na vertical, como se fosse um pequeno violoncelo, e ouvia o pai ensaiando quartetos de cordas com os amigos. Foi também nessa época, graças à tia Fifinha e seu piano, que Villa ficou fascinado pela música de Johann Sebastian Bach, e mais tarde, encantado com a turma do choro, aprendeu a tocar violão, mas escondido, já que os chorões eram considerados marginais. Quando o pai morreu, Villa-Lobos ganhou a rua. Ele conseguiu convencer e escapulir do controle da dona Noêmia e foi para as ruas do Rio de Janeiro. E aí acontece um fenômeno que eu acho importantíssimo e talvez único, que é o seguinte: é um compositor que nasce dentro da própria, um compositor de música clássica que nasce dentro da própria música popular do país. Com a morte de seu pai, o menino Villa-Lobos ganha as ruas. O violoncelo, que era seu instrumento de formação, abre espaço para o violão, que se torna o seu instrumento do coração. Aos 12 anos, Villa passa a tocar violoncelo profissionalmente em teatros, cafés e bailes, mas ao mesmo tempo frequenta as rodas dos chorões. Naquela época, esses músicos se reuniam para tocar por prazer, nas ruas, em festas e durante o carnaval. É nesse ambiente que Villa mergulhou profundamente no violão. É 1915, o ano que marca o início da carreira de Villa como compositor, com uma série de concertos no Rio de Janeiro. Na época, casado com a pianista Lucília Guimarães, ganhava a vida tocando violoncelo nas orquestras de teatros e cinemas cariocas, ao mesmo tempo em que escrevia as suas obras. Já no início dos anos 20, começou a compor um ciclo de 14 obras para as mais diversas formações de instrumentos e vozes, chamado choros. Nasce aí uma nova forma musical, onde aquela música urbana se misturou às modernas técnicas de composição. A série dos choros começa com o primeiro, dedicado ao violão, e segue por diferentes formações, até mesmo orquestrais.
ele era extremamente criterioso. Ele era muito estudioso. Eu me refiro sempre ao caso do violão, pois eu ouvi, ele me disse, todos os métodos que ele tinha estudado para compreender bem o instrumento. Então ele estudou método de Carcasse, Coste, Carulli, Aguado, Giuliani, Fernando Sor. E depois de compreender completamente o instrumento, ele começa a agredir o instrumento com coisas que ele, Villa-Lobos, quer brincar no instrumento. E aí essas brincadeiras dão motivo para uma quantidade interessantíssima de obras, que você vê que o cidadão está brincando com o instrumento. O estudo 12 de Villa-Lobos, ele começa a correr um Lá menor nas cordas do violão. Aí sai, delira, vai embora, viaja completamente, faz um estudo espetacular. Compositor já revelado no cenário musical? Imaginem, os jornais publicavam críticas contra a modernidade de sua música e só anos mais tarde ele responderia: "Não escrevo dissonante para soar moderno, de maneira alguma. O que escrevo é consequência cósmica dos estudos que fiz, da ciência a que cheguei para espelhar uma natureza como a do Brasil." Villa não representou nenhum movimento, mas esteve sempre afinado com a reação dos jovens contra a excessiva influência europeia, principalmente francesa, que desde muito tempo dominava a cena artística no Brasil, em detrimento do nosso idioma musical, sempre ausente das salas de concerto. Surge então, entre artistas e intelectuais, o movimento modernista que explode em São Paulo, na Semana de Arte Moderna de 1922. Na ocasião, a música do Villa se destaca e se torna ainda mais conhecida em todo o Brasil. Então, como começaram a chegar gravações da Alemanha, chegaram primeiro ao Museu Villa-Lobos, por isso eu acompanhei bem esse processo, nós vimos que aquela coisa do Villa-Lobos escrever para as cordas, na parte extremamente aguda, não era uma incapacidade dele, não era o não conhecimento do instrumento, ao contrário, era um conhecimento tão profundo que precisava uma orquestraça para tocar aquilo direito. Hoje em dia, felizmente, o Brasil já está com um padrão de orquestras muito bom. A OSESP gravou, a USB gravou, várias orquestras têm gravado Villa-Lobos num padrão belíssimo, num padrão que ele concebeu as obras, mas sempre você vê no extremo limite. Eu gostaria de pedir ao maestro Villa-Lobos que, neste momento, saúde o público brasileiro. Eu tenho que saudar primeiro gente da minha terra, carioca, de forma que para mim é uma grande satisfação saudar os meus patrícios, não somente por esse acontecimento tão excepcional, como também pela razão pelo qual no Rio de Janeiro se dá importância à música como um traço de união entre os povos, traço de paz, de tranquilidade, de alegria, de felicidade. Ele era tão meticuloso que não é à toa que a obra dele é muito bem estruturada em compartimentos. Villa-Lobos tem a série das sinfonias, tem as séries dos choros, começa com o choro número 1 para violão e vai 13 e 14, são choros monumentais, que tem corais, orquestras sinfônicas. Depois ele faz uma obra para violão e orquestra, chamada Introdução aos Choros, entende? Mas ele tem também suas cirandas e cirandinhas para piano, as cirandinhas mais simples, as cirandas mais complexas, mas sempre sobre temas infantis. Ele tem a série das sinfonias, uma série monumental, sinfonias belíssimas. Depois ele pega a série das serestas, ele organiza as serestas. Ele que era seresteiro, inclusive, gostava de cantar e se acompanhar o violão e acompanhar outras pessoas. Ele organiza as serestas, faz mais uma nova série e vem essa série que ele considerava uma carta para a posteridade, uma carta para o futuro, que é a série dos quartetos. E quem me transmitiu essa importância que ele dava a essa série foi a Arminda Villa-Lobos. A Arminda Villa-Lobos falou muito sobre os quartetos. Ela considerava aquilo, ele considerava aquilo, não só um legado, como um exercício musical máximo que ele podia fazer.
Vale destacar que as séries que o Vila compôs foram criadas em diferentes períodos de sua produção artística. Por outro lado, o único gênero musical a que ele se dedicou por toda a vida, de 1915 a 1957, foram os quartetos de cordas. Assim como para todos os compositores da história da música clássica, compor para o quarteto representa a essência mesma da música de concerto. O quarteto é como uma miniatura de uma orquestra, onde o compositor expressa a sua música mais profundamente, sem contar os efeitos espetaculares e monumentais da grande orquestra. O quarteto número 16 foi composto em Paris em 1955 e teve a sua primeira audição em 1958, interpretado pelo Quarteto Guanabara, então liderado por Mariuccia Iacovino.
Escrever para violão é extremamente difícil, porque é um instrumento que se toca com 4 dedos na mão direita. Então você está praticamente resumido constantemente a 4 vozes no máximo. No quarteto, você também tem a limitação do quarteto. São 4 elementos novamente, mas você tem aquela... Não é a orquestra sinfônica, onde você tem um oceano de instrumentos. São 2 artes muito limitadas. Escrever para violão e escrever para o quarteto. Requer uma disciplina do compositor e um conhecimento infinito. E uma inspiração também infinita. Podemos nos orgulhar de ter o compositor Heitor Villa-Lobos escrevendo, digamos, maior quantidade de quartetos no século XX. Nós temos 17 quartetos de cordas, escritos durante toda a vida dele, mesmo com algumas pausas. Ele desenvolveu o gênero de diferentes formas, cheio de influências, criou parcerias internacionais através dos quartetos, esse rompimento também com o século XIX que ele teve, como ele pegou essas influências, como foi lá, né, Hugo? Sim, é surpreendente também pensar assim, que o compositor dos ciclos das baquianas brasileiras, que o tornou famoso, e também dos choros, ao compor os quartetos, elevou, como a Carla já falou, idiomaticamente os quartetos a um patamar pouco visto antes. A diferença com os quartetos é que os quartetos ocuparam toda a fase criativa do compositor. Isso dá uma possibilidade de entendermos como foi a evolução estética do compositor e técnica também. Eu sou um homem de ideal. Não faço castelos no ar. Mas tenho uma calma absoluta do que estou fazendo, consciência, e espero o meu momento. Muito bem. E agora uma pergunta final, maestro Villa-Lobos. Nós gostaríamos de saber como vem a sua inspiração para compor. Esse negócio de vir inspiração não existe em mim. Eu nasci inspirado já. Ou eu faço a coisa, ou eu não. Ou faço uma boa coisa, ou faço uma porcaria. Mas esse negócio de eu procurar inspiração, deixar crescer cabeleira para ter inspiração, beber, essa coisa, isso não existe em mim. Eu escrevo quando é preciso. Hoje conhecemos um pouco sobre Villa-Lobos. No próximo programa da série, vamos conhecer mais sobre a partitura musical, como era antigamente e na obra de Villa. Vamos também ouvir os quartetos de cordas, números 9 e 10. Agora, o convite é para você procurar nas bibliotecas e na internet mais conteúdo sobre Villa-Lobos. Tem muita coisa bacana. Até o próximo!